Olá, meus amigos, bom dia. Que bom podermos começar mais esta manhã, juntos, vibrando positividade, refletindo em torno da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje nós vamos ler e comentar o capítulo 9, que tem como título Ódio e Suicídio. Joana inicia esse capítulo afirmando que herdeiro de si mesmo, carregando no inconsciente as experiências transatas, o homem não foge aos atavismos que o jungem ao primitivismo, embora as claridades arrebatadoras do futuro chamando-o para as grandes conquistas. Liberar-se do forte cipoal das paixões animalizantes para os logros da razão é o grande desafio que ele tem pela frente. Onde quer que vá, encontra-se consigo mesmo. A sua evolução socioantropológica é a história das contínuas lutas em que o artista, o espírito, arranca do bloco grotesco a matéria, as expressões de beleza e grandiosidade que lhe dormem imanentes. Os mitos de todos os povos, na história das artes, das filosofias e das religiões, apresentam a luta contínua do ser libertando-se da argamassa celular, arrebentando algemas para firmar-se na liberdade que passa a usar, agressivamente, no começo, até converter-se em um estado de consciência ética, planificador, carregado de paz. Em cada mito do passado surge um homem em luta contra forças soberanas que o punem, o esmagam, o dominam. Gerado o conceito da desobediência, o reflexo da punição à soma dominador, reduzindo o Calceta a uma posição ínfima, contra a qual não se pode levantar, sequer justificar a fragilidade. Essa incapacidade de enfrentar o imponderável, as forças desgovernadas e prepotentes, mais tarde se apresenta camuflada em forma de rebelião inconsciente contra a existência física, contra a vida em si mesma. Obrigado mais a temer esses opressores do que a os amar, compelido a negociar a felicidade mediante oferendas e cultos, extravagantes ou não, sente-se coibido na sua liberdade de ser, então rebelando-se e passando a uma atitude formal em prejuízo da real, a um comportamento social e religioso conveniente ao invés de ideal, vivendo fenômenos neuróticos que o deprimem ou o exaltam como efeitos naturais da sua rebelião íntima. Ao mesmo tempo, procurando deter os instintos agressivos nele jacentes, sem os saber canalizar, sofre reações psicológicas que lhe perturbam o sistema emocional. O ressentimento, que nada mais é do que uma manifestação da impotência agressiva não exteriorizada, converte-se em travo de amargura, a tornar insuportável a convivência com aqueles contra os quais se volta. Antegozando o esforço, que é a realização íntima da fraqueza, da covardia moral, da guarida ao ódio que o compure, tornando a sua existência como a do outro em um verdadeiro inferno. O ódio é o filho predileto da selvageria que permanece na natureza humana. Irracional, ele trabalha pela destruição do seu oponente, real ou imaginário, não cessando, mesmo após a derrota daquele. Quando não pode descarregar as energias em descontrole contra o opositor, volta-se contra si mesmo, articulando mecanismos de autodestruição, graças aos quais se vinga da sociedade que nele vive. Os danos que o ódio proporciona ao psiquismo, por destrambelhar a delicada maquinaria que exterioriza o pensamento e mantém a harmonia do ser, tornam-se de difícil catalogação. Simultaneamente, advêm reações orgânicas que se refletem nas funções hepáticas, digestivas, circulatórias,
dando origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos, cerebrais. A irradiação do ódio é portadora de carga destrutiva, que não raro corrói as engrenagens do emissor, como alcança aquele contra quem vai direcionado, caso este sintonize em faixa de equivalência vibratória. Bicho do inconsciente, o ódio extravasa todo o conteúdo de paixões mesquinhas, representativas do primarismo evolutivo e cultural. Algumas escolas, na área da psicologia, preconizam como terapia a liberação da agressividade, do ódio, dos recalques e castrações, mediante a permissão do vocabulário chulo, das diatribes nas sessões de grupo, das acusações recíprocas, pretendendo um enfraquecimento das tensões, ao mesmo tempo a conquista da autorrealização e da segurança pessoal. Sem que estejamos aqui a discutir a validade ou não da experiência, o homem é pássaro cativo, fadado a grandes voos, ser equipado com recursos superiores, que viaja do instinto para a razão, desta para a intuição, e por fim para a sua fatalidade plena, que é a perfeição. Uma psicologia baseada na terapêutica de agressão e libertação de instintos, evitando as pressões que coartam os anseios humanos, certamente atinge os primeiros propósitos, sem erguer o paciente às cumeadas da realização interior, da identificação e da vivência dos valores de alta monta, que dão cor, objetivo e paz à nossa existência. Assumir a inferioridade, o desmando, a alucinação é extravasá-los, nunca sanar o mal, libertar-se dele por desnecessário. Se não é recomendável para as referidas escolas a repressão, pelos males que proporciona, menos será liberar alguns, aos outros agredindo, graças aos falsos direitos que tais pacientes requeram para si, arremetendo contra os direitos alheios. A sociedade, considerada como castradora, marcha para terapias que canalizem de forma positiva as forças humanas, suavizando as pressões, eliminando as tensões através de programas de solidariedade, recreio e serviços compatíveis com a clientela que a constitui. O ódio pressiona o homem que se frustra, levando-o ao suicídio. Tem origens remotas e próximas. Nas patologias depressivas, há muito fenômeno de ódio embutido no enfermo, sem que ele se dê conta. A indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas, o pessimismo, disfarçam mágoas, ressentimentos, iras não digeridas, ódios que ressumam como desgosto de viver e anseio por interromper o ciclo existencial. Falhando a terapia profunda de soerguimento do enfermo, o suicídio é o próximo passo, seja através da negação de viver ou do gesto covarde de encerrar a atividade física. Todos os indivíduos experimentam limites de alguma procedência. Os extrovertidos, conquistadores ocultam às vezes largos lances de timidez, solidão e desconfiança que têm dificuldade em superar. Suas reuniões ruidosas são mais mecanismos de fuga do que recursos de espairecimento e lazer. Os alcoólicos que usam, as músicas ensurdecedoras que os aturdem, encarregam-se de mantê-los mais solitários na confusão do que solidários uns com os outros. As gargalhadas, que são esgares festivos, substituem sorrisos de bem-estar, de satisfação e de humor, levando-os de um para outro lugar nenhum, embora se movimentem por cidades, clubes e reuniões diversas. O ser humano deve ter a capacidade de discernimento para eleger os valores compatíveis com as necessidades reais que lhe são inerentes. Descobrir a sua realidade, crescer dentro dela, aumentando a capacidade de ser saudável, eis a função da inteligência individual e coletiva posta a benefício da vida. As transformações propõem certezas que devem ser enfrentadas naturalmente, como as oposições e os adversários encarados na condição de ocorrências normais do processo de crescimento, sem ressentimentos, nem ódios ou fugas para o suicídio. O homem que progride cada dia ascende, não sendo atingido pelas famas dos problematizados que o não podem acompanhar, por enquanto, no processo de crescimento. Alcançado o acume desejado,
Este indivíduo está em condições de descer sem diminuir-se, a fim de erguer aquele que permanece na retaguarda. Ora, para alcançar-se qualquer meta, e em especial a da paz, torna-se necessário um planejamento que deflui da autoconsciência, da consciência ética, da consciência do conhecimento e do amor. O planejamento precede a ação e desempenha papel fundamental na vida do homem. Somente uma atitude saudável e uma emoção equilibrada, sem vestígios de ódio, desejos de esforço, podem planejar para o bem, o êxito e a felicidade. Que texto profundo, né? Joana nos faz refletir sobre os sentimentos que trazemos dentro de nós. Muitos de nós, por não nos conhecermos e mascararmos nossos sentimentos, não percebemos o quanto de mágoas, de ressentimento e até mesmo de ódio trazemos dentro de nós. Muitas vezes isso se manifesta diante de situações que nos levam a ter alguns rompantes e a gente fala, mas eu não queria ter feito isso, eu não queria ter dito isso. Mas são essas situações que mostram realmente quem somos e o que trazemos ainda dentro de nós. Porque à medida em que nós evoluirmos, nós vamos perceber que nós vamos alcançando paz íntima de tal forma que mesmo que o mundo externo todo esteja em desequilíbrio, nós estaremos equilibrados. Se nós ainda não somos capazes de nos manter equilibrados em função, né, do que acontece no nosso exterior, é porque a gente precisa trabalhar isso. A gente não precisa desanimar, a gente precisa trabalhar. Porque nós precisamos ter a consciência de que todos nós estamos nessa experiência material para crescer, para progredir, para evoluir. E faz parte, sim, do nosso desenvolvimento trabalhar todas essas emoções que nos tornam humanos. E são emoções que, antes delas serem repreendidas, elas precisam ser compreendidas e trabalhadas. Nós precisamos entender por que determinada emoção, que nós consideramos emoções negativas, elas estão aparecendo na nossa vida. O que precisa ser feito? E para isso é muito importante o trabalho do autoconhecimento, da consciência de nós mesmos, da consciência do nosso papel em sociedade. Porque se a gente adota uma postura de ficar sempre mascarando aquilo que nós realmente somos ou aquilo que a gente realmente sente, chega uma hora em que a gente não consegue mais, né? Porque vai além do que a gente consegue controlar. E isso vai se manifestar de alguma forma. E muitas vezes isso vai se manifestar num transtorno depressivo, num transtorno ansioso, num transtorno, em vários tipos de transtorno que vão nos fazer mal. E é nesse cenário, né, que Joana nos adverte que muitas vezes, quando a pessoa chega a perder a motivação diante da vida, é porque ela já canalizou muito sentimento negativo dentro de si, não trabalhado. Não conseguiu trazer harmonia para a sua existência. E é esse convite que ela nos faz, que nós possamos estar atentos, buscando consciência e lucidez sobre nós mesmos, sobre quem somos, sobre de verdade, né? O que de bom nós já temos e o que ainda precisa ser trabalhado em cada um de nós. Lembrando sempre que somos espíritos destinados à perfeição. Não vai ser amanhã, depois, mas um passo de cada vez, a cada dia buscando ser melhores, trabalhando as imperfeições que nós trazemos dentro de nós. E é assim que a gente começa. E a gente vai percebendo que à medida em que a gente começa a ter mais consciência, né, sobre o nosso papel social, sobre quem somos, a gente passa a ter mais gratidão pela vida, por essa oportunidade, essa bênção que nós temos, né, de estar aqui, que ainda que nos traga muitos desafios, que muitas vezes a gente se sinta fraco, mas a gente começa a perceber que tudo é um aprendizado, que tudo é um crescer, e a gente tem que ser grato a cada dia por isso. Não desanimemos, sigamos e não permitamos que o ódio se instale em nosso coração, que a gente consiga olhar o sentimento e trabalhar buscando aprimorar sempre a nossa essência na direção do bem. Muita paz para todo mundo
Um excelente dia, uma excelente terça-feira. A gente volta a se encontrar aqui na quinta para continuar refletindo um pouco em torno do texto da nossa querida Joana de Ângeles. Muita paz para todos os corações amigos que nos acompanham.